Bom dia, está começando o podcast Fora da Caixa Amarela. Hoje iremos falar sobre o descarte de agulhas nos equipamentos odontológicos. O descarte adequado de agulhas utilizadas em equipamento odontológico é uma prática essencial para garantir a segurança dos profissionais da área da saúde. Pacientes, auxiliares, todos que estão no mesmo ambiente. As agulhas são consideradas resíduos perfurocortantes e devem ser descartadas imediatamente após o uso, devidamente identificando com o símbolo de risco biológico. Essas medidas evitam acidente, como perfuração, contaminação de agente e contribuem para o cumprimento de normas da Anvisa e da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Além disso, o descartar correto faz parte da responsabilidade ambiental e da boa gestão de resíduos gerados nos serviços odontológicos. Hoje aqui no nosso podcast estamos com o Dr. Luiz e a doutora Carla. Bom dia. Bom dia, Mike. Muito obrigado aqui pelo convite de estar aqui falando com você e também com Carla aqui ao nosso lado. Bom dia, Mike. Bom dia, Luiz. Para mim também é um privilégio muito grande de estar participando desse podcast. Dr. Luiz, a gente queria saber por que as agulhas utilizadas nesse procedimento devem ser descartadas em um local específico. Bom, as agulhas, as pessoas devem se atentar com o seu descarte correto, porque muitas dessas pessoas não têm, o pensamento ideal do descarte delas. Essas agulhas, que são materiais perfurocortantes, se não descartadas corretamente, ela pode causar acidentes biológicos e, pior ainda, o uso de recipientes específicos pode evitar com que a perfuração de outras pessoas e também evitar contaminações, protegendo tanto os profissionais como também o meio ambiente. Nossa, que legal, eu mesmo não sabia disso. E eu creio que o pessoal também não sabia disso, está sendo informado agora, Seguindo para a próxima pergunta, qual o tipo correto de descarte de agulha dentro do consultório odontológico? Certo, essa aí é uma pergunta que complementa bem a primeira que você havia me feito, Que, então, o recipiente, correto, é chamado de coletor rígido. Esse é o nome dele. O nome dele é coletor rígido para materiais perfurocortantes, melhor explicando. Ele tem as suas cores, de especificações. A cor amarela é feita de material resistente para a agulha, que é o material dela, com uma tampa de segurança e identificação com o símbolo de risco biológico. Esse símbolo vai ter toda a especificação para poder proteger a pessoa de ter os problemas que eu havia citado na primeira pergunta que você havia me feito. Nossa, então existe todo um cuidado, para fazer esse descarte, Irei fazer uma outra pergunta que seria a última, não menos importante também. Quais são os riscos que podem ocorrer se as agulhas forem descartadas de forma incorreta? Eu creio que essa é uma pergunta, bem interessante para fazer o descarte correto, Sim, e em relação às outras duas que você fez também para mim, ela é uma pergunta mais diversificada, uma pergunta mais aprofundada no assunto. Porque o descarte incorreto pode causar os acidentes perfurocortantes que eu havia falado também, mas as contaminações por doenças infectocontagiosas. As infectocontagiosas podem ser a hepatite B, a C e também o HIV. Os riscos também ambientais estão ligados a isso também devido à exposição inadequada desses resíduos biológicos. Muito obrigado, Luiz, pela sua presença, pelas suas respostas, que essas possam instruir o pessoal, tanto já quem é formado, doutores, e os auxiliares também, e os próprios pacientes, que entram ali no consultório. Não, eu que agradeço. Essas são perguntas muito boas, muito centradas no que a gente está querendo vir aqui trazer no podcast de hoje. Pessoas não se atentam normalmente o que acontece no âmbito da odontologia. Então é muito importante as pessoas saberem e se atentar realmente no que deve ser feito quando tem o descarte correto desses resíduos. Certo, também estou aqui com a doutora Carla. Ela vai responder algumas perguntas. Doutora, me explica o seguinte: quem é responsável pelo fechamento e troca dos coletores de perfurocortantes? Então, essa é uma pergunta muito interessante. A responsabilidade, ela geralmente é compartilhada entre o dentista e o auxiliar bucal, Mas o profissional que atua diretamente no consultório é quem deve compartilhar o preenchimento do coletor. Esse profissional, ele precisa observar quando o recipiente ele está chegando ao limite seguro e então realizar o fechamento adequado. Isso evita riscos de acidentes tanto para o profissional quanto para o paciente e para o meio ambiente no todo, Então é uma responsabilidade muito grande, Doutora, me explica também o seguinte: o que deve ser feito quando
a caixa de perfluorocortantes atinge o limite? Então, quando o coletor ele chega a 3/4 da capacidade dele total, ele não deve ser utilizado além disso. Nesse momento, ele precisa ser fechado de forma definitiva, seguindo o sistema de travamento indicado pelo fabricante. Depois disso, ele deve ser identificado, colocado na área de armazenamento temporário e aguardar a coleta específica de resíduos do grupo E. Esse cuidado ele evita que o coletor fique cheio demais e que poderia causar perfurações, quedas ou extravasamento, e mantém o consultório dentro dos padrões de segurança rígidos. Então, tanto o doutor quanto o auxiliar tem que ter bastante atenção nisso, né? E as agulhas odontológicas podem ser reencapadas, doutora? Não, as agulhas elas não devem ser reencapadas. Essa prática, apesar de parecer um cuidado extra, na verdade, aumenta muito o risco de acidentes. O mais seguro é descartar a agulha imediatamente após o uso, sem tentar colocá-la na capa. Isso protege o profissional e impede possíveis exposições a agentes infecciosos. Doutora, muito obrigado, né? Pelas suas respostas, uma resposta bem coerente, tanto de você quanto do Dr. Luiz, né, que vem orientar tanto os doutores como os auxiliares, né, que é um tema muito importante, né, todo o cuidado com o paciente, né, e a saúde também é muito importante. Muito obrigado a vocês dois, a todos. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar podendo participar dessa entrevista, onde tratamos de um assunto tão essencial, né, para a proteção e saúde do profissional, do paciente no meio ambiente. Muito obrigado, Mike. Esse é um assunto muito importante no âmbito odontológico para informar, né, as pessoas de como que deve ser o descarte correto desses resíduos. Bom, pessoal, esse foi mais um podcast Fora da Caixa Amarela.